anteriormente em The School of Greatness. Não existe uma verdade única num relacionamento. São duas pessoas com vivências próprias. Você vive no seu mundo e eu no meu. E enquanto a gente briga para ver quem está com a verdade, os dois perdem, porque Sim. essa verdade absoluta nem existe. Se a briga é pela verdade, a batalha já começa perdida, ponto final. Por quanto tempo você namorou homens até começar a namorar a sua esposa? Ou melhor, até passar a sair com mulheres? Eu basicamente só namorei homens, desde muito nova, até conhecer a minha esposa. Sério? Sim, nunca pensei nisso. Não teve uma história de me assumir. Na verdade, quando conheci a Amy... Essa é a história. Sim, eu sei. Então, quando conheci a Amy, eu... Quantos anos você tinha quando começou a namorar com ela? Por volta dos 35? Uau. Sim. Ok. Então, Estava namorando um homem pouco antes disso? sim. Chegou a ficar noiva de um homem ou casar? Sim, cheguei a ficar noiva de um homem. Em algum momento você ficou noiva de um homem? Sim. Interessante. E qual é? Acho que a pergunta é... Qual é a... O que aconteceu? Claro, conta o que aconteceu. Quer dizer, o que foi? Me diz o que aconteceu, ou então... Ou por que você escolheu sair de uma sequência de namoros com homens para hoje estar casada com uma mulher? Olha, antes de tudo, a resposta sincera é que eu não sei. Eu juro que essa é a verdade. Existe um termo para isso que agora não me vem à cabeça. Alguém com certeza vai nos lembrar qual é. Beleza, conta pra gente nos comentários. Calma, eu sei que alguém vai falar disso. Basicamente, a gente cresce numa cultura heteronormativa. Então você pode achar que é hétero, até que de repente, a Amy, minha esposa, aparece e eu fico: hã? O que é isso que eu tô sentindo? Que nunca senti por outra mulher. Você se sentia atraída por homens antes? Eu ainda me sinto atraída por eles. Ok, Me sinto atraída por homens. entendi. Aliás, tomara que isso nunca aconteça. Mas se eu e a Amy nos separássemos, eu ficaria bem confusa sobre o que fazer. Eu não saberia se deveria sair com uma mulher ou com um homem. Não faço ideia do que eu faria. Porque você não sente atração por outras mulheres, né? Então, não é bem assim, na verdade. Ok. Minha visão se ampliou desde que estou com a Amy. Eu não imaginava que me sentiria atraída por uma mulher. Quando vi a Amy, algo acendeu em mim e eu pensei: lembro de ter ficado com uma garota aos 21 anos, mas não dei importância. Uma daquelas fases de camaleão, né? Sinceramente, não fiz caso. Mas eu jamais imaginaria, nem em 1 milhão de anos. Sério? Sim, mas eu sou muito aberta. Então acho que o meu nível de abertura era tamanho que eu conseguia até Explorar. explorar. E o que rolou com aquele noivado com o cara? Quanto tempo vocês... Ah, cara, Ficaram juntos ou noivos por quanto tempo? Quanto durou no total? esse caso foi complicado. Então, Porque eu não sei muito da sua história. Você quase não fala disso na internet. não. E especialmente sobre isso. Vai ser a primeira vez que eu falo disso, publicamente. Então, conheci um cara no Tinder. Eu morava em Salt Lake City e ele tinha acabado de se mudar pra lá. E de cara, ele parecia tudo que eu podia ter pedido em um cara. Um cara love bombing, bem presente? Ou como era? Na época, eu nem conhecia esse termo. Ah, sim. Mas sim, era exatamente isso que estava acontecendo. Não era o golpista do Tinder, né? Não era, mas não estava longe disso. Mas não era aquele cara. Meu Deus, não! Não era ele, não. Ok. E, sinceramente, pensando bem, eu pensei: engraçado. Em certo ponto, foi meio isso que eu fiz com... Outros caras? E eu nem percebia que estava fazendo isso. Enfim, ele foi se moldando exatamente a versão do cara que eu queria, naquela época. O cara dos sonhos. O cara dos sonhos. Eu tinha 20 e poucos, ali pelos 25. Alto, moreno e bonito. Com grana. Tudo isso. Religioso, família ótima. Não era nada disso, mas Todo o resto. ele se encaixava em qualquer roteiro que eu quisesse naquela fase. E aí a gente ficou noivo, depois de 1 ano juntos. Então, E foi um ano daqueles, imagino. Intensidade, mimos, presentes, charme, viagens. tudo isso. Sim, Tudo isso. pois é. Então, Ficaram noivos depois de 1 ano. 1 ano. Quanto tempo durou o noivado? Não muito. Basicamente, logo depois que o noivado acabou. Depois que ele me pediu em casamento, as coisas começaram a complicar pra valer. E de repente, a gente estava procurando casas. E toda vez que íamos quase fechar negócio numa casa, ele arrumava uma desculpa ou outra de por que não deveríamos fazer isso. E aí eu não queria morar juntos ainda. Naquela época, eu meio que estava romantizando a ideia de irmos morar juntos depois de ficarmos noivos. Então a gente não morava junto. Ok. E eu nunca vou esquecer. Eu fui à casa dele. A gente tinha acabado de discutir, mas nem tinha sido algo grande. Nem lembro o motivo. Um desentendimento. Eu fui na casa dele pra conversar,
e comecei a olhar em volta. Entrei e todas as nossas fotos tinham sumido. E eu, o que está acontecendo aqui? Ele me senta no sofá e diz, acabou. Isso foi um mês depois do noivado? Alguns meses. Alguns meses. De repente, morto. Como se o coração dele tivesse ido embora. E eu, do que você está falando? Ah, e detalhe, eu nem achava que queria casar. Então chegar ao noivado já tinha sido gigante pra mim. Aí ele me diz que é porque eu não quero ter filhos e ele quer. Mas a gente já tinha conversado sobre isso. Eu tinha todo um argumento do porquê não queria filhos. Depois mudei de ideia, mas enfim. Ok. A gente falou disso no primeiro encontro. Eu fui claríssima. E ele tinha dito que estava totalmente de boa. Aí ele mudou. Quero ter filhos. Pelo menos foi o que disse. Fala que esse é o motivo do término. Entendi. Não tem nada que você possa fazer. Acabou. Mesmo se dissesse, agora eu quero ter filhos? Eu implorei. De verdade, eu estava no chão, mãos postas, chorando. Por favor, me dá uma semana para pensar. Por favor, me dá. E ele, frio, sem nenhuma emoção no rosto, olha para mim e diz, não, acabou. Não havia nada que eu pudesse dizer. Saí da casa dele muito confusa. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Pouco antes, a gente tinha planejado uma viagem para o México. A gente quase não viajava, então isso era importante. Ele tinha reservado um hotel pra gente. Iríamos com alguns amigos. Supostamente era um hotel bem legal. Nossos amigos não podiam bancar, ficaram em outro lugar. Nós ficaríamos nesse hotel. 24 ou 48 horas antes de irmos, ele me liga e fala, olha, não dá mais pra fazer essa viagem. Você está muito estressada. Não quero te estressar mais. Não vamos. E eu, como assim? Eu tô bem. A gente pode ir? E ele, não, não, não. Tô lançando um negócio. Não vamos mais. E eu, quê? Era algo grande pra mim. Eu quase não tirava férias. Eu fiquei, como assim? Nossos amigos vão. Você não pode simplesmente cancelar. E ele, vem com 1000 razões por causa do tal negócio. E diz, mas você pode ir sem mim. Pode ir sem mim. E eu, claro que não vou sem você. Enfim, ficou por isso. Umas semanas depois, ele termina comigo. Eu, super confusa, conversando com os amigos sobre o que tinha acabado de acontecer assim do nada. Aí uma amiga fala, liga para aquele hotel no México. Pra ver se a reserva existe. E não havia reserva no nome dele. Pois é. E aí comecei a puxar o fio. Ele me levou pelo campus da faculdade, contando do time de futebol americano em que ele teria jogado. Nunca jogou nesse time. Disse que estudava na University of Utah e que tinha se mudado para lá por causa disso. Nem se inscreveu. Disse que trabalhava num hospital, mas nunca trabalhou lá. Era mentira atrás de mentira. E detalhe, nessa época eu era casamenteira. Tinha um quadro na TV local falando de vida amorosa. Eu era tipo a especialista em namoro de Utah. Eu era jovem, mas enfim. Sim, sim. Então, eu estava fazendo tudo isso enquanto aquilo acontecia. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Jamais. A vergonha que eu senti... Eu é que dou conselhos e ajudo as pessoas nos relacionamentos. Sim. E ainda assim, E aconteceu comigo. levei um balão, ou ele estava mentindo, sei lá. E eu não percebi. Porque o love bombing era muito forte. Eu não vi chegando, nem de longe. E não era só love bombing, que é o quanto ele me envolvia com aquele amor intenso. Era também que eu queria enxergar em nós um futuro que simplesmente nunca existiria. Ah, cara. E foi isso. Você queria enxergar nele, ou na relação, um futuro que nunca ia existir. Sim, eu tinha uma ideia do que o amor deveria ser. E o lance do love bombing e de dinâmicas manipuladoras, pouco saudáveis, em geral, é que isso te faz voltar. Você fica voltando àquela referência. Foi tão bom assim. Será que dá pra voltar a ser daquele jeito? Exato. Foi assim, será que volta a ser? E nunca volta. Você fica num embate de poder o tempo todo. O tempo todo. Quer voltar ao momento, tudo perfeito e incrível. Quer voltar ao que era. Mas não volta. Não. Mas olha, foi isso que me levou a pesquisar, que me levou a estudar. Aquela relação foi o gatilho pra mim. Eu já me interessava por relacionamentos antes, claro. Você ficou obcecada. Obcecada. Porque eu também queria entender o que em mim me levou a entrar numa situação daquelas. Claro, claro. Eu me identifico, passei por uns 5 relacionamentos bem estressantes e, como você disse, a gente precisa assumir a nossa parte por estar ali, por não investigar mais fundo ou não fazer perguntas, ou quando sentia que algo estava estranho e, mesmo assim, sabe, eu também fazia parecido. O que é isso? Por que a outra pessoa não apresenta os amigos? Por que esconde essa parte da vida? Por que não falam sobre aquela fase mais antiga da vida? E a gente pensa,
Ah, mas a pessoa é incrível. Então tá tudo bem. No fim, todos nós, quem está assistindo ou ouvindo, precisamos assumir responsabilidade por esses sinais. Ou admitir. Talvez eu tenha me jogado rápido demais. Eu fiz isso várias vezes também. Tipo, vamos mergulhar de cabeça. É empolgante, divertido, incrível. E eu tive vários relacionamentos. Uns 5 ou 6 de longo prazo, entre 1 e 3 anos, desde os 18, que todos terminaram. Só quando assumi totalmente que eu era o denominador comum de todos eles é que as coisas mudaram. Sim. Que eu é que precisava curar as partes feridas em mim, que faltava coragem para fazer as perguntas difíceis ou sustentar o espaço quando tudo explodia, em vez de ceder e me moldar, tipo um camaleão, seja lá o que fosse. Eu precisava primeiro regular minhas emoções, e só então me relacionar a partir de outra lente, e não da lente ferida, sem fazer o trabalho interno. Mas eu diria que parte de aprender a regular nosso sistema nervoso é prática. Sim, claro, Então é muito fácil sem pressão. fazer o trabalho Sim. quando você está solteiro. Quando não tem novidade, Tá tudo bem. mas é no relacionamento, quando fica estressante. Sim, sim. Interessante você falar isso, porque quando eu... Desculpa te cortar aqui. Não, por favor. Sabe, quando eu estava no fim de um relacionamento anterior, teve um período de quase 1 ano de sobe e desce intenso a cada poucos dias. Conserta e explode. Conserta. Briga. Era exaustivo. E eu cheguei ao ponto de dizer, não dá mais a menos que a gente faça terapia. Ela resistiu por quase 1 ano. E eu, pra mim chega se não fizermos isso. Isso está me esgotando. Aí ela topou, fizemos terapia. Depois de alguns meses eu pensei, não dá pra eu ficar nessa relação. Ficou claro. Eu tentei. Eu queria que desse certo, mas ficou claro que eu não podia continuar. Lembro de falar com a terapeuta. Acho que vou terminar agora. E só dizer isso já exigiu muita coragem, porque eu nunca quis terminar relacionamentos. Eu via término como fracasso, sabe? Então eu pensava, vou lutar até o fim. Estou disposto a fazer o que for preciso. Mas às vezes, o que é preciso é seguir em frente. E a terapeuta disse, você pode fazer isso agora, mas me preocupa que, se terminar agora sem integrar essas ferramentas dentro da dor, dentro da relação, você acabe repetindo o mesmo padrão lá na frente. Sim. Então, de novo, não estou aqui para dizer o que você deve fazer. É a sua vida. E quando um terapeuta ou coach fala, faça isso ou faça aquilo, é bom ter esse discernimento. Ela disse, eu não recomendaria terminar agora. Eu recomendaria aplicar o que você está aprendendo, integrar e criar mais segurança no meio do caos. E foi o que eu fiz por 3 meses. Passei uns 3 meses lidando com quase toda semana, dias de silêncio, provocações, gritos, tudo isso. E eu dizia, eu estou vendo o que você está fazendo. Quando você estiver pronta para conversar, a gente conversa, mas só quando estiver calma. Passei dias na mesma casa sem falar com alguém que queria me provocar para ter reação, porque aquilo doía. E no fim, o que aconteceu? Depois de alguns meses, eu disse, isso não está funcionando. Eu quero o melhor para você. E terminei com calma. A gente não tem alinhamento de valores nem de visão, e tudo bem. Eu quero o melhor para você. Vou continuar na terapia e no processo de cura. Eu sei que não sou perfeito. Quero o melhor para você. Mas isso não está funcionando. Ela não gostou, claro. Ela não queria isso. Sim. Ela queria que eu continuasse, sabe, cedendo. E aí eu senti paz comigo, porque eu estava lidando com o conflito sem fugir. Sim. Sem engolir a seco nem fugir. Eu encarei por meses. E não foi confortável. Eu não gostei. Não era o que eu queria. Mas isso me deu confiança e coragem de pensar. Ok, se acontecer de novo, eu dou conta. E eu posso responder de um jeito diferente do que respondi por décadas. Foi uma bênção. Integrar ferramentas no meio do caos justamente quando não é bom. E aí você leva isso para os próximos relacionamentos. E foi o que eu fiz. E isso me trouxe mais harmonia por dentro. Isso aí é como terapia de exposição. Sim, Sabe, você não quer isso. não quer isso. Quer fugir disso o mais rápido possível. Mas a gente precisa disso. Eu sou bem claustrofóbica a vida toda e venho trabalhando isso. Posso te dizer que a única coisa que Você tem que se enterrar num caixão. eu já tentei. Sim, sim. Eu tentei de tudo que você possa imaginar para lidar com isso. E o que mais funcionou, repetidas vezes, foi me expor aos poucos a espaços pequenos. E é isso que precisamos fazer com o nosso sistema. Sim, Nosso sistema nervoso precisa disso. Precisa encarar atrito.
e perceber que estamos bem, ver que estamos seguros, e repetir isso de novo e de novo. A gente precisa construir resiliência. E isso é complicado porque vivemos num mundo virtual cada vez mais sem atrito. Ele facilita tudo, a ponto de nem precisarmos sair do sofá para fazer qualquer coisa. Então, estávamos falando que o mundo real do relacionamento exige atrito. Agora vivemos num mundo em que esperamos experiências sem atrito no virtual. Mas o que a gente realmente precisa não combina com o que acontece no mundo real. O que precisamos, repetidamente, é nos expor a isso. É tipo exposição ao frio, né? Você entra num banho gelado e é horrível na primeira vez. Sai em 5 segundos. No dia seguinte, entra e aguenta 7. No outro, 10. E quando vê, depois de 1 mês, já fica 2 ou 3 minutos. É enorme, mas não tinha como aguentar 3 minutos, no começo. Então, como isso se aplica na prática? Muitas vezes, começa por lidar com atritos fora da tensão entre você e seu parceiro. Tipo, seu parceiro está com um problema no trabalho e você conversa sobre isso. Ok, parece bem difícil. Ou com coisinhas que você normalmente varreria para debaixo do tapete, sabe? Como, por exemplo, o ar-condicionado. Você gosta do ambiente frio e a outra pessoa prefere um pouco mais quente. Aí você aguenta no frio e pronto. Mas e se você dissesse: ei, dá para aumentar um pouquinho, e encarasse a tensão que vier? É por isso que limite é tão difícil de colocar. Não é o limite em si, é a reação ao que vem depois. Sim. Falaremos de limites. A reação ao limite. É a parte mais difícil. Isso não funciona pra mim. Eu não vou ceder a isso. Eu vou manter minha posição. E aí vem a reação de quem não gosta do limite. É isso que a gente precisa treinar. Essa é a resiliência do sistema nervoso. E aguentar ficar ali quando a outra pessoa está reagindo. É muito difícil. Como você disse, é uma boa analogia. É como se a gente precisasse de um termômetro do sistema nervoso capaz de suportar calores e frios extremos e ainda assim ficar bem. Precisamos ampliar nossa faixa de tolerância à tensão emocional, Sim, para que, mesmo sem gostar, a gente consiga sustentar isso. e eu nem diria que fica confortável. Mas você sabe que aquilo não vai te desestabilizar. Não vai te matar. Sim. E você confia que desenvolveu base. Eu acho que construir capacidade do sistema nervoso é uma das habilidades mais importantes que podemos desenvolver. Todo neurocientista que eu entrevistei, quase todos, quando eu pergunto qual é a habilidade número 1 que todo ser humano deveria ter, são neurocientistas e neurocirurgiões a quem faço essa pergunta. Respondem: a habilidade número 1 é regulação emocional. Regulação emocional. E como você disse, a maioria de nós, talvez 99%, nunca aprendeu isso na escola nem em casa. A menos que você tenha um pai ou uma mãe Sim. que tenha sido treinado nisso, a gente costuma reagir, responder ou imitar alguém que nunca foi treinado nisso. Então não é sobre culpar ninguém. Mas, se queremos viver melhor, é nossa responsabilidade aprender a ferramenta da regulação emocional. E como você disse, é nos expor a essas sensações desagradáveis no sistema nervoso quando sentimos calor ou frio. Talvez a gente não goste, mas precisamos aprender a navegar por isso, a ficar com isso e a manter nossos limites enquanto estamos vivendo isso. E não tem como escapar disso. De jeito nenhum. Se você quer um relacionamento íntimo e com significado, não dá pra fugir disso. Não tem atalho. Então, como você identificaria 3 sinais de que alguém não sabe impor limites saudáveis em um relacionamento? Antes de tudo, vamos entender o que significa ter um limite. Muitas vezes, costumamos pensar que ter um limite envolve fazer com que o outro mude seu comportamento. Sim. Faça algo diferente. Eu não gosto do jeito que você fala comigo, então pare de falar assim. Certo. Esse é o meu limite. Mas limite não é isso. Limite é um jeito de cuidar de você. Às vezes, confundimos limite com ameaça. E não são a mesma coisa. Ameaça é tipo: se você continuar falando desse jeito, eu vou embora agora. Isso é uma ameaça. Mas se você diz: olha, presta atenção. Eu não consigo te ouvir, nem estar presente se você continuar falando comigo desse jeito. Então eu vou sair agora. E a gente volta em 20 minutos, quando os dois estiverem mais calmos, e eu sigo a conversa com prazer. Isso é um limite. Limite é cuidar de si. É cuidar de si. E não é falar isso de um jeito agressivo. Você disse com calma, em vez de quando você parar de agir como um bebê. Sim. Aí eu volto e...
Não é bem assim. Também é sobre como você diz. Não quer dizer que você não possa ser firme. Não precisa ser só amor e paz. Mas também não é para humilhar a pessoa com seu limite. Essa é a diferença para um tipo de ultimato. Um ultimato é uma ameaça, essencialmente. É algo que você provavelmente nem vai cumprir, mas diz assim mesmo. Tipo, se você falar assim de novo, eu vou embora. Ou, esse relacionamento acabou. E 2 dias depois, vocês voltam. Tem um sexo de reconciliação ótimo. E está tudo bem, entre aspas. Isso é ameaça. É ultimato. Já falar a partir de um lugar de compreensão das próprias necessidades é mais difícil, porque a maioria de nós nunca teve suas necessidades realmente atendidas por cuidadores ou pelos pais, de forma profunda. A menos que a gente tenha sido muito sortudo, muitos de nós ficam no "do que eu preciso?". Eu nem sei se já tive essa necessidade atendida. Nem sei do que eu preciso. Não sei. Sim, sim. Então, começar a entender onde está o seu limite vai ser uma prática. É um treino, certo? Você perguntou os 3 principais sinais de que mesmo? Quais são os 3 maiores sinais de que você não tem bons limites num relacionamento? Que você não tem bons limites. Um deles é: você precisa que a outra pessoa mude. Você parte da expectativa de que, para eu me sentir melhor, você é que precisa mudar, fazer algo diferente. Esse é o primeiro. É um baita de um ponto. Aliás, vale reforçar, é muito mais fácil falar do que fazer. Sim, sim. Então se resume a: você espera que alguém mude, e nessa mudança, você é que se sinta melhor. Essa é a forma distorcida de entender limites. Já mudei várias vezes e ainda assim, a outra pessoa nunca ficava melhor. Sempre tem mais alguma coisa que precisa mudar. 100%. Nunca é suficiente. Sim. Never enough. Sim. Engraçado. Antes de você ir pro segundo sinal, quando eu entrei num relacionamento sério com a Marta, a gente já namorava há meses. Mas quando combinamos de ser exclusivos, eu falei: eu só tenho uma regra. Só uma, basicamente. Não tem nada que você possa fazer que vá me aborrecer. Nada. Talvez eu me frustre, mas não tem nada que me faça dizer: não acredito que você fez isso. Pode ter coisas de que eu não gosto, enfim, mas nada que de fato me tire do sério. A não ser uma coisa: você não me aceitar. Se você tentar me mudar por algo que não gosta e precisar que eu mude para você se sentir melhor, isso não vai funcionar. Eu disse: tem só uma coisa. Você precisa me aceitar como eu sou, onde eu estou. E nessa aceitação, saber que eu estou comprometido com minha jornada de cura pessoal para a vida toda. Eu estou comprometido com o crescimento, comprometido em receber feedback, comprometido em investir em mim, nas minhas partes, para continuar crescendo como ser humano, espiritualmente, fisicamente, mentalmente, psicologicamente. Eu não conheço muitos homens dispostos a isso para a vida toda, a se comprometer e aparecer de forma consistente. E eu também não vou ser perfeito. Também sou cheio de falhas. Também erro bastante. Tenho um monte de coisas para melhorar. Não sou a pessoa perfeita. Tenho pensamentos ruins, mau humor, tudo isso. Então você não vai receber um ser humano perfeito aqui. Mas nunca tente me mudar, porque eu também nunca vou tentar mudar você. Eu sempre vou te aceitar, com base no que eu vivo com você. Se é assim que você diz que é, e eu continuar vendo suas ações baterem com suas palavras nos próximos 6 meses, 1 ano e por aí. Desde que você não me passe a perna, se essa for a sua essência, eu escolho aceitar essa personalidade. Eu sei que tudo evolui. Sei que quando você estiver grávida vai ser diferente, em outras fases vai ser diferente. Mas enquanto você me aceitar onde eu estou, eu vou te aceitar também. E os únicos momentos de atrito foram quando eu senti que ela não me aceitou. E eu voltava nisso com ela. Faz mais ou menos 1 ano e meio que isso não acontece. Mas nos primeiros 2 anos eu falava: eu te falei. Eu já fiquei chateado com você por alguma coisa? E ela: não. Eu disse: a única hora em que eu vou me frustrar é se você não me aceitar por algo. E isso não quer dizer que a gente não possa conversar. Podemos falar sobre qualquer coisa, com consciência, fazer terapia, fazer workshop. Não me importo. A gente faz tudo. Mas você não pode tentar me mudar. Eu vou evoluir e crescer por conta própria. E você precisa me aceitar como o homem que escolheu, ou não ficar comigo. Porque eu não estou tentando mudar você. E ela parou com isso lá pelo 1º ano e meio. Não é que ela fizesse sempre, mas a única hora em que eu reagia era quando eu sentia:
Você está tentando me mudar. Não que eu gritasse, era mais um modo defensivo. Total. Eu dizia, não tenta me mudar agora. Não é que certas coisas me incomodem. Eu não ligo. Ela já fez filmes com cenas de sexo e beijos em outros caras. Zero frustração, zero ciúme, zero incômodo. Eu não tenho ciúmes, e ela às vezes precisa beijar caras em filmes. Não que precise, mas já aconteceu. E ela tem caras ao redor. É uma estrela de cinema. Zero ciúme. Nunca tentei mexer no celular dela. Nunca cheguei com, quem é esse cara? Zero. E eu disse, você está com um homem comprometido em não te dar estresse e em te entregar o máximo que eu puder. Não tenta me mudar. Pode perguntar para ela. Estamos há 4 anos e meio juntos. Ainda não tenho 20 anos de relação, mas pode perguntar para ela. O Lewis já ficou bravo com você por alguma coisa, alguma vez, exceto quando sentiu que você tentou mudá-lo? Ela vai dizer que não. Isso é muito interessante porque tem uma lente aqui. Conta aí. A gente estava falando de limites, e eu sei que não terminamos o assunto. Diga lá. Ok. A doutora Alexandra Solomon é fantástica. E ela propõe uma lente sobre parceiro da mudança e parceiro da aceitação. Explica pra gente. Eu acho isso muito bom. Isso é a regra dos 70%? Não, essa é sobre a parte irreparável. Sobre mudança e aceitação? Contextualiza pra mim. Tá, então. Muitas vezes, não sempre, mas em muitos relacionamentos, acontece de cada um segurar um lado do polo. Um de vocês pode segurar. E não sei se é o caso de vocês. Enfim, Ok. quem segura o polo da mudança? Quero fazer terapia, quero ir aos workshops. Vamos ler os livros, vamos fazer isso. E eu também sou assim. Eu também. E o outro é o que ela chama de parceiro da aceitação. Que é quem diz, mas não dá pra só relaxar, Sim. não dá pra ser do jeito que está, não tá tudo bem como estamos agora. É uma defesa pela presença e pela paz. Enquanto um luta pelo crescimento, o outro luta pela tranquilidade. Vamos só viver. Só relaxa. Sim. Tá tudo bem. Sim. Vamos parar de encarar nossos traumas. Vai, vamos só curtir. Vamos só curtir e aproveitar. Vamos só nos divertir. Sim, total. Essas duas coisas se polarizam. Quando um parceiro diz, vamos para terapia, e o outro diz, não precisamos, quando os polos esticam, fica difícil, e isso acontece direto. Aliás, acho que esse foi um dos meus vídeos mais virais. E foram também os comentários mais duros, porque a galera cai matando no parceiro da aceitação. Eles são preguiçosos, nunca querem atacar mesmo. Sou eu que faço todo o trabalho. Se não fosse por mim, a gente não sairia do lugar. Nada andaria no nosso relacionamento. Tem um fundo de verdade aí. Mas o que precisa acontecer é... Isso é meio parecido com o que falamos antes sobre corregulação e autorregulação. Se você é melhor em corregular, precisa aprender a autorregular. Os dois têm que ir ao encontro um do outro. Se o parceiro da aceitação começa a engajar o parceiro da mudança em conversas voltadas a crescimento, perguntando: o que foi desafiador para você hoje? Queria te ouvir sobre seu mundo interno. Para o parceiro da mudança, isso é quase um uau, o melhor. E se o parceiro da mudança diz: vamos pular a terapia essa semana, fazer algo divertido. Vamos só ficar juntos. Sim. Aí o parceiro da aceitação, Quero ir à terapia. Quase querem fazer mais ainda. sim, eles começam a despolarizar. Essa palavra existe? Despolarizar um ao outro. Meio que relaxam um ao outro, né? Exatamente. Sim. Não é exatamente o que você está falando, mas me veio por causa do mudar e aceitar. Se os dois conseguirem chegar um no outro e dizer, nenhum dos dois está certo sozinho. Especialmente no mundo do desenvolvimento pessoal, o parceiro da mudança acha que está certo. Eu sou a parceira da mudança e acho que estou certa, sendo bem honesta. Ainda acho. E teve uma fase em que eu podia processar sem fim. Esse era meu joguinho favorito. Sim. Vamos pra terapia e processar isso. Em vez de simplesmente seguir em frente, né? Sim. É, e minha esposa é bem diferente. Um dia ela chegou e disse, preciso te falar, cheguei no meu limite. Cheguei na minha capacidade. Eu não consigo mais processar isso. E ela já tinha dito isso antes, e eu ouvia a partir da ferida dela. Mas, por algum motivo, dessa vez eu ouvi como a sabedoria da relação falando. Eu gosto de pensar que uma relação tem 3 polos. Você, a outra pessoa e a entidade do relacionamento em si. Essa ideia vem de uma amiga e colega, a Anne Lala, que é fantástica. Ela é uma love coach. E eu adoro pensar nessa entidade do relacionamento que tem uma sabedoria própria,
além das preferências individuais de cada um. Ela falou isso e na hora eu pensei, acho que é a relação que está falando. Tipo, ela está sacando algo importante aqui. Talvez nossa relação precise de mais leveza, diversão, relaxamento. E naquele momento, não sei o que houve, mas a minha versão mais elevada disse, Sim, tá bom. Vamos cancelar a terapia por 3 meses e ver no que dá. Tivemos 3 meses ótimos, e eu aprendi a deixar as coisas escorrerem das costas com mais facilidade, onde normalmente seria difícil. Aprendi um monte sobre o que significa, de fato, não processar tudo. Não era varrer para debaixo do tapete. A gente trazia as coisinhas, mas as grandes, nada parecia pesar tanto. O interessante disso tudo é que, tipo, eu acho que quando as coisas estão bem, no começo do relacionamento, eu cheguei a dizer que queria fazer terapia, mas era mais por medo do que qualquer outra coisa. Porque eu pensava, não quero chegar a 2 anos de relação e repetir tudo pela 6ª vez. Sim, Numa relação que chega a 2 anos, o primeiro é ótimo, o segundo vira a luta para voltar ao começo. Eu era o único a sugerir terapia. Eu, pessoalmente, não conhecia mulher que tivesse ouvido de um homem. Quero ir à terapia. Então eu sempre puxava. E por algum motivo, as mulheres com quem eu saía não queriam terapia. E eu ficava, o que é isso? O que eu estou atraindo? Eu dizia, toda mulher implora pro cara ir à terapia. total. E você não quer ir. Sim, Então era por medo. Eu dizia, só entro nessa relação se começarmos com terapia. Eu sempre quis fazer, mas era mais assim. Quero saber rápido se vai funcionar ou não. De preferência nos primeiros 6 meses, não quero esperar 2 anos. E eu estava nessa fase. Se você topar isso, e só o compromisso dela já me acalmava. Pelo menos eu sabia que ela buscava crescer. A gente fez por 1 ano e meio, e isso ajudou muito a alinhar acordos e valores. Foi aí que conseguimos acelerar a resolução dos conflitos. Porque aprendemos um sobre o outro na terapia, as feridas de cada um. Então, quando havia desentendimentos, conseguíamos processar com um terceiro, alguém que nos guiasse nas jornadas individuais e juntos, nos acordos. Isso criou uma sensação de segurança individual compartilhada e depois, segurança na relação, a ponto de investirmos cedo em acordos. E quando havia rupturas, e houve, como processar e navegar o conflito de modo que ambos se sentissem seguros, e a relação também. Então foram 18 meses fazendo isso com constância, e eu me sentia muito bem. Depois, passamos a ir a cada 3 ou 6 meses e continuou ótimo. E no último ano, curioso você falar isso, ela me disse ontem ou anteontem, acho que a gente devia fazer uma sessão juntos. E eu falei, não acho que precisamos. Tipo, faz 1 ano que não fazemos sessão juntos, provavelmente. Talvez 1 ano e meio. E eu disse, não acho que precisamos de sessão. Acho que estamos exatamente onde precisamos. Eu processei muita coisa sozinho e falei, estou disposto a sentar com você a qualquer momento e falar sobre qualquer assunto. Podemos revisar qualquer coisa e conversar. Temos as ferramentas para isso. Se entrarmos num colapso juntos, aí sim acho que vale. Mas a vida tem sido incrível. Tivemos o melhor ano. E eu não quero que você volte ao medo de precisar de terapia para se sentir bem. A gente pode se sentir seguro para ter qualquer conversa que precisar. Se quiser marcar um horário para a gente falar e fazer algo juntos, eu tô aqui. E se quiser fazer algo solo, ótimo, faz. Eu, pessoalmente, não sinto que preciso de mais. Eu preciso é de mais leveza, mais brincadeira. sim, sim, sim. E é curioso sua esposa ter dito a mesma coisa. Eu disse, eu tô aqui para conversar a qualquer momento sobre qualquer medo ou preocupação que você tenha. Porque ela está há poucas semanas de dar à luz. E eu sei que vem muita emoção. Eu tô aqui para criar um espaço seguro, para entrar em qualquer conversa sobre medo que você queira ter, porque sei que você vai ter no futuro. Eu não consigo entender completamente, mas consigo reconhecer o que você está vivendo. Estou aqui por você. Vamos conversar agora ou mais tarde. Eu estou aqui para você. Quanto você quiser, eu estou aqui. Só não quero agendar e ir a algum lugar para isso. Vamos simplesmente fazer. E saber criar esse espaço também me ajuda, porque é um limite meu do tipo, hoje estou fazendo uma entrevista com você. Isso aqui é terapia para mim. Eu faço 4 conversas dessas por semana. Pode ser emocionalmente exaustivo ficar processando tudo o tempo todo e imaginando esses cenários. Com certeza. Ainda mais se você faz isso o tempo todo. Total. É cansativo.
é exaustivo e, como parceira da mudança, Sim, também é um jeito de controlar o ambiente. Esse é o lado sombra. Claro que há benefícios em ser a parceira da mudança, mas parte desse lado sombra é: se eu continuo precisando mudar o relacionamento, eu evito encarar o que, de fato, pode não estar funcionando. Se eu não controlo a situação. Existe uma fase no relacionamento chamada desilusão, e todo relacionamento passa por ela. o que é desilusão num relacionamento? É aquele período em que, muitas vezes, o parceiro da mudança quer continuar mudando sem parar, porque aceitar onde está dói demais. Para alguns, você percebe que a relação, como você disse, não precisa de tanto trabalho quanto você imagina. Para outras pessoas, no entanto, é aquele momento de parar e pensar: espera aí, isso não foi o que eu imaginei para mim. E mesmo assim, se eu continuar comprometido com a mudança, se eu continuar mergulhando nesse processo, não preciso ficar preso nesse sentimento de não é isso que eu quero. Ou talvez eu não precise lidar com o fato de simplesmente aceitar o lugar exato onde estamos agora. Desilusão é o processo de sair da esperança de que vai ser diferente para a aceitação de que é assim como é. E pode não mudar. Exatamente. E eu quero estar nessa relação. É isso que eu imaginei? Desse jeito que está. Eu quero isso? Será que isso é o conto de fadas da Disney que eu fantasiei viver? Tomara que não, porque isso não existe. Exato. Isso não existe. Mas se você segue agarrado à esperança de que a outra pessoa vai aparecer diferente, agir diferente, você já fez perguntas, já foi para terapia, e nada muda, Não muda. E você precisa aceitar. que primeiro vem o luto. Sim, você se sente perdido. Primeiro você lamenta. Não era aqui que eu pensei que estaríamos. Não era a relação que eu imaginei. É duro admitir isso. É horrível. É muito difícil. E eu consigo ficar nessa relação? Depois de anos investidos? E se eu sair e tiver que voltar a namorar? E se isso não der certo? Tudo isso. Essa jornada de sair da esperança e chegar à desilusão é como se eu precisasse soltar a esperança para realmente enxergar o que está aqui, diante de mim, do jeito que é. Viver esse luto e depois entender se eu topo ficar nessa relação do jeito que ela é hoje, caso nada mude. Ou encarar que não foi isso que eu aceitei. A partir daí, fazer o que precisa ser feito. Geralmente, colocar limites e cuidar de si. E, se você cuida de si, isso me lembra o que você contou. Aqueles 3 meses com a sua namorada em que você continuou aparecendo do seu jeito, focado no seu trabalho interno, repetidamente. Enquanto você estiver cuidando do seu quadrado e do seu trabalho, colocando limites com mais carinho, sendo aberto, trazendo o que é seu para a mesa, usando linguagem no eu, assumindo responsabilidade, fazendo a sua parte, Sim. e ainda nada muda, então você sai da luta de poder, porque é ela que te mantém preso, à esperança de que algo vai ser diferente. E aí você tem uma escolha a fazer. Isso mesmo. Eu vou aceitar essa vida ou sigo em frente? Sim, exatamente. Consigo aceitar a relação e a pessoa que escolhi, mesmo que nada mude? Talvez mude algo lá na frente, mas no máximo eu posso ter esperança. Garantia não há. Mas todo relacionamento passa pela desilusão em algum momento. Pode ser no primeiro ano, pode ser no 10º. E é confuso porque parece o fim. E é. É o fim de um capítulo. Minha supervisora, a Esther Perel, fala disso. Ela já esteve em vários casamentos, mas com a mesma pessoa. Sim. Acho uma ideia linda. Tenho amigos que vivem o mesmo. Relações longas que passaram por várias versões. Mas para isso, eles tiveram que deixar a versão anterior morrer. Eu diria que estou nessa fase agora. Antes da Marta, antes do casamento, era um tipo de relação. A gente viajava para todo lado, fazia 1000 coisas. E depois do casamento, ela engravidou bem rápido. Continuamos viajando e fazendo algumas coisas, mas já preparando um futuro diferente. Pensando nos filhos. E vem gêmeos por aí, então é se preparar para os 8 meses de gestação. E depois, provavelmente de 6 meses a 1 ano de recuperação. No fundo, uns 2 anos de corpo mudando, gerando vida, depois se recuperando. E aí,
a identidade inteira se transforma. Do momento em que você engravida até ter os filhos, a identidade muda. Depois, para retomar a rotina, como mãe, como pai, como casal, sua identidade muda o tempo todo. E você precisa viver o luto do que ficou para trás. Claro. Mesmo quando você está bem com o fim daquela fase e animado com o futuro, ainda assim precisa deixar ir, viver o luto, escolher aceitar o que tem e ficar em paz com isso. Talvez você não esteja 100% em paz, mas vai ter que escolher se quiser tirar o máximo da vida. Caso contrário, vai sofrer. Sim. E você fica preso nisso enquanto se agarra. Fica nessa contração. Eu ouço isso o tempo todo. Eles não mudam. O que eu faço? Eles continuam fazendo isso. O que eu faço? É sempre eles, eles, eles. E faz sentido, porque é pra lá que a sua dor aponta. Mas enquanto a gente ficar olhando pra lá, e isso vale pra mim também, pra muitos de nós, enquanto a mão fica enfiada no pote de mel alheio, a gente não consegue ver o que precisa ser feito aqui no nosso mundo. E isso é, por mais que eu deteste dizer, a única coisa que podemos controlar. Não temos controle sobre outro ser humano. E quanto mais tentamos controlar alguém, aprendemos rápido que ninguém gosta de ser controlado. Não. A menos que seja alguém fraco que diga, pode me controlar. Ou sadismo e masoquismo. Exatamente. Nesse caso, é consensual também. Exato. Sim. Mas ninguém gosta de ser forçado a mudar pelo outro, sabe? Por isso eu dizia, a única hora em que eu vou me irritar, me frustrar, é se você tentar me mudar. Porque a maior parte da minha vida nos relacionamentos foi não ser aceito por quem eu era. E para a pessoa que, sabe, para a pessoa que quer que o parceiro mude, existe uma parte nela, e eu vejo isso sempre, que deseja desesperadamente ser acolhida, vista e compreendida. E acha que a sua mudança traria essa sensação. Se você fosse só um pouquinho mais disso e um pouquinho menos daquilo, Aí seria perfeito. Eu me sentiria bem. então eu me sentiria bem. Sim. Eu me sentiria feliz, tranquila, segura, tudo isso. Mas isso é uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão. Você precisa criar paz e segurança dentro de você, independentemente do que o outro esteja fazendo. O que, de novo, é difícil pra caramba. Foi provavelmente o mais difícil para mim nos 20 anos, no começo e no meio dos 30, até que eu realmente parasse para refletir sobre todos os meus relacionamentos. Eu percebi. Eu continuava atraindo a partir de uma ferida psicológica. Não era sobre nenhuma das pessoas com quem estive. Era sobre mim e a minha responsabilidade. E sobre escolher, e às vezes não ter coragem, de falar dos meus limites e sustentá-los. Ou ter coragem de dizer, poxa, você é uma pessoa fascinante. Quero o melhor para você. Mas a gente não pode ficar junto. E ficar bem com a reação a isso. Porque eu nunca ficava bem quando alguém dizia, não acredito que você não quer ficar comigo. Eu não conseguia lidar. Eu nunca quis chatear ninguém. Ou aprender que você vai sobreviver, mesmo se não se sentir bem. Exatamente. Que vai haver tensão. Claro. Não importa o que aconteça. Eu não tinha essa coragem nem a capacidade de me regular emocionalmente quando alguém surtava. É muito difícil quando a gente não aprendeu que isso é algo a ser praticado. Isso é tudo. Vou repetir. Não tem como fugir disso. A prática é encarar essa tensão. Fiquei curioso. Talvez seja pessoal demais, mas... Quantos relacionamentos longos com homens você teve? Minha nossa, deixa eu ver. De mais de 6 meses, quantos foram? Um punhado? Por aí. Entre 5 e 7? Entre 5 e 7. Ok, desde os 18 anos, mais ou menos. Eu tive aqueles amores de juventude. Entre 5 e 7. Mas sim, entre 5 e 7. Com mais de 6 meses, talvez 1 ou 2 anos por aí. É algo assim. Você já ficou noiva? Sim. Você sente que se curou desses relacionamentos com homens? Não sei. Meu último relacionamento, que não foi o do noivado. Eu entrei nele em um momento, provavelmente no ponto de menor confiança da minha vida, porque eu estava saindo de, sei lá, 1 ano depois do noivado e Você estava se sentindo mais frágil.
Fraca. Eu estava machucada, mais fraca. E E um pouco insegura, né? como se eu tivesse perdido boa parte da minha confiança. Sim, Saindo daquela situação. é normal. Qualquer um ficaria assim. E foi como se eu começasse a questionar a minha própria realidade. Sim, sim. E como enfim, eu estava. E você entrou em outro relacionamento quando estava em um momento mais difícil. Sim. E escolhi alguém de pulso muito firme e eu cedi a essa pessoa repetidas vezes. Sim, E a verdade, não me orgulho de admitir, é que a minha esposa foi a primeira pessoa, talvez por ser mulher, diante de quem eu consegui me posicionar de um jeito que nunca tinha conseguido. Eu era agradadora de carteirinha. Abaixava a cabeça, morria de medo de provocar tensão e conflito. Tinha pavor de alguém ficar bravo comigo. sim. E minha esposa é a primeira pessoa com quem eu realmente consegui. Quer dizer, nós fizemos o trabalho relacional mais profundo que já fiz. E eu fico pensando se parte disso é por ela ser mulher. Então, eu me sinto menos ameaçada. Interessante. E eu não sei a resposta para isso. De verdade, não sei. E tomara que eu nunca precise descobrir, porque ela é a minha... Enfim, espero que a gente fique junto para sempre. Mas eu não sinto raiva de homens. De verdade, alguns dos meus pacientes homens são... Alguns desses homens são meus pacientes favoritos. Então não é que eu só... Mas você também não está em relacionamento íntimo com eles, onde aquele gatilho aparece. 100%. Você está certo. Está distante e você consegue aconselhar. É um ambiente seguro. Mas eu não sei se conseguiria... Ou talvez, por estar nesse relacionamento, eu já tenha prática suficiente. Se um dia eu precisasse, eu conseguiria encarar, sei lá, a atenção que eu precisasse ter com um homem. Só que eu não tenho essa prática agora, porque estou praticando com uma mulher. Sim. Interessante. E eu nem pensei muito nisso, pra ser sincera. Então não tenho uma grande resposta. Onde você acha que sua vida estaria no futuro se você se permitisse refletir e ver se ainda precisa de cura e se permitisse curar toda a energia de relacionamento com homens que você viveu? Ou a falta de relações saudáveis com homens que você teve? Onde você acha que estaria a sua relação consigo mesma se fizesse isso? E onde estaria a sua relação com a sua esposa e sua relação com o mundo? É difícil saber o quanto da minha dinâmica com a Amy. O quanto dessa dinâmica é pelo fato dela ser mulher. E... porque ela meio que representa as duas coisas pra mim. Ela tem muita energia masculina. Então eu consigo projetar o masculino nela. Independentemente dela, se você pudesse... Sabe, talvez você nem precise de cura. Mas se no futuro sentir que sim e conseguir mergulhar mais fundo e integrar a cura dos relacionamentos passados, talvez você nunca consiga fazer isso totalmente, já que não vai se relacionar com um homem de novo. Mas se conseguisse, de um jeito que te permitisse curar de fato aqueles relacionamentos, onde você acha que estaria, pessoalmente, lá na frente? Independentemente da sua parceira. É que é difícil falar independentemente da minha parceira, porque a verdade é que eu estou curando essas partes. Que bom. Acho que é isso. É meio o que a gente estava dizendo antes, que é... as partes minhas que eu trouxe sem cura, independentemente de gênero, estão aparecendo aqui, certo? Confiança, por exemplo. Eu não tinha os mesmos problemas de confiança antes do meu ex-noivo, por exemplo. Eu era uma pessoa bem confiante, talvez até ingênua, antes disso. Você confiava nas pessoas. Eu confiava, esse era meu padrão. Eles diziam e você acreditava. Era meio que meu padrão, e acho que saí da ingenuidade para um olhar mais criterioso por causa disso. Sim. Eu acabei tirando uma coisa boa dessa experiência, mas percebi que quando estou com a Amy, o meu corpo reage a certas situações de um jeito que não reagiria normalmente. Sério? Tipo o quê? Tipo, uma coisa que realmente me surpreendeu no começo do nosso relacionamento foi perceber que ela é muito mais extrovertida do que eu imaginava. Eu até consigo bancar a extrovertida quando preciso, mas no fundo, Você gosta do seu espaço. sim. E ela quer ficar na festa até o final. Eu sou do tipo, 10 da noite tá ótimo. Sim. Mesmo num sábado à noite, vamos embora. Já tá bom, sabe? E no começo,
Era muito difícil pra mim quando ela ficava mais, e eu ia embora. Eu ficava ruminando. Será que vai acontecer alguma coisa? Era o medo de ela voltar e me contar algo que me derrubasse, porque foi o que me aconteceu no passado. De que alguém deu em cima dela, por exemplo. Não, tipo, que ela tivesse ficado com alguém e pedisse desculpas, dizendo que nunca mais faria, mas tinha feito. Algo assim. Acho que por causa do meu ex-noivo, aquilo me desmontou. Eu não conseguia nem trabalhar depois. Mexeu comigo de um jeito que nada tinha mexido antes, em termos de relacionamento. E eu fiquei morrendo de medo de levar outro baque daquele, sabe? De algo assim surgir do nada e me derrubar de novo. Era esse o meu medo. Você tinha medo disso. Sim, e olha, demorou um tempo pra... Foram várias vezes ela chegando mais tarde em casa, e ela nem comentava nada sobre ter feito algo errado, ou ter quebrado algum combinado nosso. Vocês têm relacionamento aberto? Não. Era mais um. E se ela me traísse? Sim. Isso acabaria comigo. Isso acabaria comigo, sim. Sabe, se ela rompesse um limite ou... Sim. Na verdade, o que acontecia era que desde aquele relacionamento, sempre fiquei com essa dúvida. Quando algo me provoca, eu penso, o que está me escapando aqui? Então eu fico em alerta. Hipervigilante. Sim, super. Fico escaneando o ambiente, procurando o que estou perdendo. Se algo me soa estranho, eu começo. Ok, o que estou deixando passar. E eu aprendi isso com uma amiga, a Annie Lala, que citei antes. Sim, eu conheço a Annie. Ela é fantástica e fala disso, que é a diferença entre sinal e história. O sinal é o que fica esquisito no meu sistema nervoso, quando penso, tem algo fora do lugar. Não está congruente. Tem algo estranho aqui. Sim. Onde eu me complico. Onde muitos de nós nos complicamos, se você for como eu, que acredita na história que inventa sobre o que aquele sinal está dizendo. Quando você inventa que tal coisa está acontecendo. Sim. Total. Então, se eu invento uma história de que o motivo do sinal é que a Amy está por aí ficando com alguém, tipo isso, Essa história parece verdade. aí eu crio uma história e pronto, já fico toda agitada. Mas o que pode estar acontecendo é outra coisa. Ela pode estar se divertindo com alguém, talvez rolando uma energia com alguém, e eu sinto isso. Pode ser isso. Ou talvez ela só esteja na rua até mais tarde, se divertindo, e eu queria isso também. No fim, não importa qual seja. Então, hoje eu digo, confie no sinal, não na história. E quando você leva o sinal pro seu parceiro, olha, eu me sinto meio doida falando isso e até com vergonha. É assim que eu traria. Tô com vergonha de dizer. Aliás, no começo eu não trazia assim. Eu precisei aprender isso. Você chegava tipo, e aí, se divertiu muito hoje, amor? Eu dizia, tô com vergonha de falar, mas... Você pode me dizer se teve alguma coisa entre você e essa pessoa? Eu me sinto meio esquisita com isso. E ela, não, mas eu entendo o que você quer dizer. A gente é muito amigável um com o outro. A gente se diverte. E a gente se abraça. Aí eu penso, ok, eu sabia que estava sentindo algo. E como ela não diz que eu tô completamente errada, eu consigo. Aquela parte em mim amolece. Aí, eu encontro a verdade no meu sinal e vejo que a história era furada. Sim. E isso tem sido muito importante. Então eu não tenho uma grande resposta sobre onde eu estaria. A verdade é que eu me coloquei em terapia lá no ensino fundamental. Eu tô nessa trilha de cura a vida toda e imagino que vou continuar. É uma jornada para sempre, Sim, sabe? Mesmo que eu me sinta mais em paz e mais inteiro, vou continuar precisando me curar pelo resto da vida. sim, Isso não quer dizer que eu já tenha tudo resolvido. sim. Eu só me sinto seguro comigo nessa fase da vida e quero continuar essa jornada de cura. E acho que isso é importante pra gente. Voltando ao treino de regulação emocional. É um treinamento constante. E tenho certeza de que quando minhas 2 filhas nascerem, vai ter um monte de coisa nova em mim que vai pedir. Preciso aprender a me regular de outro jeito. Sim, Posso achar que entendi algumas coisas nos últimos anos e que agora tô bem. Mas espera chegar a nova fase. experimenta estar exausto. As duas chorando ao mesmo tempo e você acabou de chegar de um dia longo de trabalho. E eu sei que fico sem paciência quando não durmo. Sim, Eu sou empreendedor, sabe? É tipo, eu quero pra agora. Vamos. sim, Então eu conheço, tipo, as minhas fraquezas. E sei que devem existir outras que eu nem conheço ainda e vão aparecer. Vai ser uma jornada constante de cura, de aprender ferramentas e de usá-las para regular meu sistema nervoso numa nova fase da vida, com uma nova estrutura. Mas eu sou grato. Pessoalmente sou grato porque
Eu comecei essa jornada, acho que há uns 12 anos, e hoje tenho uma base antes de ter filhos. Porque se eu tivesse tido filhos há 20 anos, eu teria sido um desastre. Simplesmente não tinha as ferramentas. Sim, sim. Sabe como é? Então, é uma jornada. Então, parte do meu trabalho é pesquisa com terapia de casal, assistida por MDMA, em parceria com a Columbia University, a MAPS, o Rick Doblin e algumas clínicas. E o que fazemos e o que o MDMA faz, e por isso acho essa substância tão interessante de pesquisar, é ajudar na regulação. Então, para quem tem muita dificuldade de se regular, quem passou por trauma e vive com o sistema nervoso em luta, fuga, congelamento, aquiescência, o MDMA pode dar uma referência do que é se sentir de fato regulado junto do parceiro. Eu acho que é por isso que, para mim, o MDMA é meio que a fronteira mais avançada para onde a terapia de casal está indo. Por isso, estou tão envolvida com essa pesquisa. Quando a nossa amígdala está em alerta máximo, e especialmente para quem carrega traumas, esse acaba virando o estado normal, estar sempre no limite, reativo, desregulado. Muita gente vive assim, e basta um pequeno gatilho para perder o controle. O MDMA oferece essa referência porque, num nível básico, ele libera serotonina, ocitocina e dopamina. Despeja químicos que te fazem sentir bem e calmo, para você conseguir estar numa conversa tensa, com o parceiro sem sentir aquela mesma tensão, aquela mesma desregulação de sempre. Ele te dá uma referência de como é, de fato, estar regulado numa conversa difícil. Claro que você não vai ficar de MDMA para sempre, então vai precisar aprender as ferramentas. Mas muitos de nós nunca tiveram nem a chance de saber como isso é. Enfim, eu queria mencionar isso porque eu acho que... É muito interessante. Acho que é meio que a próxima onda no trabalho com casais. Fiquei curioso. Você acionou algo em mim do meu passado. Eu não sei se eu era super ciumento ou só no nível médio masculino, ali na adolescência e nos 20 e poucos, quando eu pensava, minha namorada vai sair, tá numa balada, ou tá com uns caras mais velhos num encontro, sei lá. E vinha aquele ciúme, aquela insegurança. Será que ela não tá me contando algo? Isso me acompanhou por muito tempo. Não sei se eu tinha mais ou menos que outros caras, mas era, digamos, um ciúme normal, né? O ciúme típico de alguém imaturo, meio frágil, que não tem... Aliás, muita gente nem admite que é ciumenta, acham só que está com raiva. Mas vai lá. Sim, sabe? Naquela época eu nem diria que era ciúme. Eu ficava mais tipo... Bravo ou irritado? Sim, Ou frustrado? Ou na defensiva? sei lá. Enfim. Eu admito a minha fraqueza. Fui ciumento por boa parte da minha vida. Aí algo virou uma chave em mim quando eu estava com... Quantos anos? Uns 34, talvez 35. Devia ter 33, 34. Foi como se, de um dia para o outro, isso desligasse em mim. Não sei explicar. Eu era ciumento. E de repente, não era. Eu estava num relacionamento e uma parte de mim, acho que uma parte de mim sabia que aquela relação não ia dar certo. Eu tentava há anos. Era vai e volta, termina e volta, aquela novela toda. E foi como se eu percebesse que naquela relação eu já não sentia ciúme. Eu não tinha ciúme. Talvez porque eu soubesse que não ia funcionar. Eu tentava, não queria que fracassasse, mas no fundo eu sabia que não ia dar certo mesmo. Então parei de me importar se tinha caras por perto, flertando ou não. Eu pensava, não me importo, não sinto ciúme. Aí, no relacionamento seguinte, eu estava com alguém que chamava muita atenção dos homens, digamos assim, no mundo todo. De muitas celebridades, bilionários. Muita gente gostava dela. E eu continuava com zero ciúme. E ela não gostava disso. Não gostava do fato de eu nunca ter ciúmes. E de lá pra cá não senti mais ciúme. Deve fazer uns 8 anos. E agora estou com uma mulher incrível, admirada por muitos homens, que já fez cenas de beijo e tal, e eu não fico com ciúme. Será que tem algo de errado comigo por não sentir mais ciúmes? E o que você pensa sobre ciúme no relacionamento? O que isso sinaliza para o outro quando alguém sente ciúmes da pessoa ou do que ela faz?
Acho que dá para olhar por dois ângulos. No pessoal, amor próprio, autoestima, a gente costuma ver ciúme assim, como uma ferida em mim que me faz reagir a você. Mas não é a história completa. O que eu tenho percebido, conforme observo mais e acompanho casais nesse processo, é que o ciúme, ou a ausência dele, não é apenas algo que vem do seu próprio esforço, mas também da energia que o seu parceiro transmite. Também acredito nisso. E se o seu parceiro tem limites energéticos claros, sem vazamentos, digamos assim, então nada em você reage a algo fora do lugar. Você não se sente fisgado por nenhuma brecha. Sim, A gente elogia muito quem não é ciumento, como se fosse pura confiança. Mas dá pouco crédito ao parceiro dessa pessoa, que muitas vezes está fazendo um ótimo trabalho nos próprios limites. a outra parceira que eu tive não fazia um bom trabalho nisso. É mesmo? Ela respondia caras e... Você disse que nem queria tanto Não, estar não. naquela relação. Não, estou falando da anterior àquela, antes do meu casamento. 2 relações atrás. Com essa você queria estar junto. Sim, e eu estava num relacionamento com ela. E ela não sustentava bem os próprios limites. Era muito péssima em termos de limites energéticos com homens. E mesmo assim você não... Eu não tinha ciúmes. Entendi. E ela tinha OnlyFans. E você? E eu não sentia ciúme algum. E você tinha certeza de que queria estar com ela? Eu queria. Eu estava tentando fazer funcionar porque no primeiro ano foi muito bom. No segundo, virou luta de poder, sabe? E em qual ano você percebeu não sinto ciúme? O tempo todo. O tempo todo? Sim. Ela começou a provocar, fazer joguinho. Ah, tal cara me chamou e eu passei meu número. E eu, estranho. Por que não dizer não? E ela, ah, só quis ser legal, e por aí vai. E eu, ok, tá, tanto faz. Por algum motivo. Parece que você... Era mais um. Se não der certo, eu vou ficar bem. Se você quer estar com outra pessoa, vá. Não precisamos estar juntos. Então era mais uma postura de qualquer forma, eu vou saber. Se você ficar com alguém, eu vou descobrir. Se me trair, eu vou descobrir. Se estiver trocando mensagens, 1 hora aparece. Então eu não gastava energia me preocupando, porque cedo ou tarde isso viria à tona. E então, não é que não me incomodava em nada, mas não era ciúme. E o que é que te incomodava então? A gente não tinha alinhamento no relacionamento. A gente vivia em conflito. Faltava alinhamento de valores e de visão. Então você reagia, só não era com ciúme. Exato. Eu não tinha ciúme. Eu ficava frustrado, em conflito, mas não era ciúme. Sim, eu... Nem sinto com a Marta também, mesmo sendo uma grande estrela de cinema e famosa. E como são os limites energéticos dela? É ótima nisso. Sim, Ela não deixa homens invadirem a vida dela. sim, Ela não... Nada se infiltra. sim. Ela é um verdadeiro campo de força. Então ela está fazendo a parte dela. 100%. Sim, Sabe? Quando começamos a sair e ela dizia: saí com outro cara, porque não éramos exclusivos. Ou, vi um cara ontem à noite. Eu não sentia ciúmes. eu acho... Eu falava, beleza. Se é isso que você quer, tranquilo. E se essa for mesmo a sua postura? Sim, De que cedo ou tarde você vai saber. Se eu descobrir, descobri, e vou ficar bem sozinho. Não tem problema, tá tudo certo. isso não quer dizer que eu vá gostar. Talvez eu não goste, né? Pode ser triste se não der certo, mas... Ok, posso reagir a isso. Claro. Mas faz muito tempo que eu não sinto isso. Então, olha, E é uma sensação maravilhosa. É muito... Porque eu não sinto... Não sinto que... Sim. Eu não sinto mais que isso suga a minha alma. Pra mim já foi muito difícil. E hoje não é mais. Às vezes ainda aparece, mas nem de perto como era. E você tem razão. É algo que drena muito. Consome tempo. Ah, sim. O sistema nervoso fica em alerta máximo o tempo todo. É isso mesmo. É isso. É hipervigilância. Sim. Sim. E não acho que exista resposta única. Em Sim. parte, pode ter sido você ganhando mais confiança. Em parte, e nisso a gente fala pouco, tem a ver com a outra pessoa e com o que ela faz. Ela manda muito bem. Mas numa relação, num relacionamento, e parte disso, tem uma voz em mim, não sei se é o caso, me diz você, que sente que naquele relacionamento, uma parte sua estava meio apática, tipo, você vai me amar como eu sou ou não? E se não for, tudo bem. Tinha um quê de... Eu também estava num... um clima de... E eu também tentava aceitar. Ok, faça o que quiser. Desde que você não me traia, se os caras dão em cima de você, é assim mesmo. Sempre deram.
Enquanto você não alimentar isso, pra mim não é problema, porque eu não controlo se alguém vai dar em cima de você. Agora, você é quem tem que erguer a barreira, certo? Mas ela não era boa em erguer essas barreiras, né? Não era. Era mais, sabe, enfim. Por algum motivo isso não me incomodava. Acho que eu pensava, se não der certo, eu tô seguro comigo. Sim. Eu sei que vou ficar bem. Sei que no futuro vou estar numa boa relação. Sei que tem opções. Não vou ficar sozinho pra sempre. O que antes eu sentia era, vou ficar sozinho. Então tenho que fazer dar certo. Não posso ficar sozinho. E acho que esse era mais o meu medo. E quando entrei nos 30 e comecei a jornada de cura, depois que ela começou, eu pensei, vou ficar bem. Se não der certo, sabe, talvez eu não vá gostar. Sim. Mas eu vou ficar bem lá na frente. Isso é uma peça enorme do quebra-cabeça. Sim, Se você sabe, lá no fundo, que aconteça o que acontecer, você vai ficar bem. Fica muito mais capaz de colocar limites. é isso que eu tenho conseguido fazer. Sim. Eu digo, não, esse é o meu limite. E se não funcionar, a gente não precisa estar junto. Não que eu fale isso o tempo todo, mas é meio que Sim. precisamos criar acordos de alinhamento, e se algo cruzar um limite, eu já digo, isso é inegociável. Se pra você for um problema, então talvez a gente chegue a um meio termo, mas se não, não dá mais pra continuar. Para alguém que realmente não acredita que vai conseguir ficar bem sozinho, que sente de verdade que o mundo vai desabar se partir, ou mesmo pessoas que se colocaram em situações em que sair pode ser literalmente perigoso ou... Claro, ou são dependentes, ou têm filhos com a pessoa, ou estão financeiramente presos. Há tantos motivos Tudo isso. para as pessoas ficarem quando sabem que deveriam sair. É, claro. E quando você tem algo que te prende assim, um gancho emocional, digamos assim, É difícil. torna-se muito difícil impor limites e dizer o que precisa ser dito, mesmo com gentileza, porque Vai sentir que... sua segurança está literalmente em jogo. É, verdade. Esse daria um episódio inteiro. Sim. Sobre como lidar com isso. Eu sei. E onde é o melhor lugar pra gente te apoiar, te seguir, se conectar com você online. Você pode entrar no meu site e também no meu Instagram, @beiavoce, que é onde eu mais apareço. No site, eu tenho alguns materiais, inclusive um PDF gratuito sobre reparação, com vários roteiros de conversa para lidar com todo tipo de conflito. Também tem uma folha de exercícios sobre o descompasso entre mudança e esforço, para quem vive aquela dança de mudar e aceitar, e é gratuito. E em breve, vou lançar um grupo focado em reparação, então fiquem de olho. Demais. A Caroline, da minha equipe, baixou os roteiros e falou, estão incríveis. Então baixem lá no site. Seu conteúdo online é ótimo. Sigam a Bea no Instagram e nas outras redes. Bea, quero te fazer 2 perguntas finais. Antes, quero te reconhecer pela jornada que você percorreu. Dá pra ver que foi uma baita trajetória em relacionamentos. E seguimos nela. Não é que você chegou lá ou eu cheguei. Estamos caminhando. Mas te reconheço por compartilhar sua sabedoria, depois de enfrentar tantos desafios em resolução de conflitos e intimidade. E te reconheço por mergulhar na pesquisa para sua própria cura e depois dividir o resultado disso com o mundo. Acho que isso tem ajudado muita gente a encontrar mais paz, ferramentas e apoio para não se achar doida ou a única passando por isso. Tem muita gente penando em relacionamento e você está simplificando com essas ferramentas. Imagino que são coisas que você gostaria de ter tido 20, 10, 5 anos atrás. Com certeza. Então, te reconheço por transformar sua dor em propósito, servindo a sua versão mais jovem que precisava disso, curando essa parte e ajudando outros a se curarem também. Tem sido muito legal acompanhar seu trabalho e te conhecer melhor. Esta é uma pergunta que faço a todos. As 3 verdades. Imagina que você vai viver quanto quiser, mas chega seu último dia na Terra, lá na frente. Você viveu a vida que queria, com todas as bênçãos, criações e relações. Mas no fim, você só pode deixar 3 verdades. Todo o resto vai com você. Conteúdos, vídeos, livros, tudo. Quais seriam as 3 verdades? 3 lições de vida.
que você deixaria? Fazer malabarismo para agradar no relacionamento não é amor. Se contorcer e tentar se moldar não são coisas que vão te levar ao que você deseja, ao amor que você espera. Essa é a primeira. A segunda é: a amizade é um dos investimentos mais importantes da vida. Tem uma das minhas citações preferidas, e eu não lembro de quem é. Esqueci, mas é algo mais ou menos assim. A tragédia de envelhecer é ter menos tempo para fazer amigos antigos. E eu tenho amigos desde 1 ano de idade. De 5 anos. Um grupo do fundamental, do médio, e seguimos profundamente conectados. Que legal! É incrível. E eles me reconectam comigo mesma. De um jeito que é muito potente. Então, sabe, as amizades são, e quero deixar também uma ressalva. Acho que vamos ouvir cada vez mais sobre términos de amizade e como lidar com conflitos entre amigos. Está começando a ficar... E sobre criar limites nas amizades. E, no fundo, é a mesma lógica. Mas a gente não está preparado para os términos de amizade como está para os de relacionamento amoroso. Nossa, Você sabe... isso dá outro episódio. Eu comecei a fazer isso nos últimos 2 anos. Com o maior número de pessoas possível, dizendo: preciso criar limites, Eu também. de forma consciente. Eu também. E eu percebi que com alguns ficamos ainda mais unidos, enquanto outras, simplesmente não é o momento certo para ficarmos nessa fase da vida. E tudo bem. Não precisamos ficar nos prendendo a algo que já ficou no passado. Mas isso já é assunto para outro episódio. Eu sei, entendo. Tô com você. Sim, sim. Eu passei por um processo parecido. É intenso. Intenso e difícil. Essa foi a segunda. Essa foi a segunda. E a terceira é: não deixe ninguém te convencer a ficar acordado. Durma bastante. Durma bastante. Faça seu descanso. Descanse porque você precisa. E você vira uma versão muito melhor de si quando faz isso. Bons conselhos. Qual é aquela frase que todo mundo repete? Pode dormir quando morrer. Cara, Você precisa dormir. é balela total. Você precisa dormir. Eu faço tudo melhor quando durmo. E é assim que acesso minha criatividade, amor, calor humano, é como acesso à minha essência. E eu não tenho acesso total à minha essência quando não estou descansada. Boa sabedoria. Pergunta final. Qual é a sua definição de grandeza? Estar disposta a se olhar no espelho para encarar o que é seu, o que te cabe assumir. E então admitir isso para as pessoas ao seu redor que foram feridas, mesmo que tenha sido sem intenção. E a propósito, provavelmente foi sem intenção. E seja gentil consigo mesma nesse processo. Sim, isso foi muito bonito. Obrigado por estar aqui. Obrigada por me Gratidão. receber. Agradeço. Uau! Todo mundo tem questões de relacionamento que precisa encarar. E isso inclui a mim também, todos nós. A questão não é se você vai lidar com isso, mas com quem. Quem é a pessoa com quem você vai dizer: ok, estou pronto para fazer esse trabalho. Hoje em dia, nunca esperamos tanto do amor romântico como esperamos agora.